Entendeu? Você, não foi isso que você disse no intervalo? Ó, quando vocês estiverem com alguma dificuldade, vocês botam na minha conta. Pode me chamar, que eu seguro a bronca. Não tem problema nenhum. Tá com dificuldade, põe lá. Disso? Bota na minha conta que eu seguro a bronca. Não tem problema nenhum. Pode botar. Isso. Segura a bronca. Pode falar. Tá com dificuldade, fala que foi o Pascoal que eu seguro a bronca. Tá, sem problema. Coloca na tela aí. Eu vou dar uma ajuda, vou começar lá no teatro, lá no camarote, essa avaliação. Porque a gente tem uma comparação pra fazer. Joga pra ele. Ele não fala, acho que vai sobrar pra mim, tá? Deixa aqui, vai. Então tá bom, o presidente é mais corajoso. Ai, Jesus, 9 primeiras rodadas dos campeonatos brasileiros, de 23 e 24. Só pra gente fazer uma comparação de quem tá no páreo, né, de diferença de pontos. A diferença de pontos do Botafogo, que já estava abrindo lá aquela vantagem que perdurou por algum tempo, mas caiu na reta final, era ali, presidente, 5 pontos para o quinto colocado, que era o Flamengo. E agora o Botafogo está em primeiro também, mas tem 19 pontos e dele para o Palmeiras são só 2 pontos de distância. Assim, a gente tem as tabelas, a gente pode avaliar, mas eu tenho para mim que esse período de Copa América, ele vai acabar desenhando algumas coisas, né? Sim. Porque o Palmeiras está sem jogador, o Flamengo está sem jogador, o Botafogo tem desfalque, mas não tem, o Botafogo não tem, não. O Galo tem jogador perdido para a seleção, o Botafogo não tem, né? Tem se eu não me engano, jogador perdido para a seleção, mas eu acho que Savarino. o Savarino. Eu estava tentando lembrar quem era. Venezuela. É que o Savarino jogou no Galo e eu estava tentando lembrar quem era. Eu acho que essas rodadas que vem pela frente, elas vão definir muita coisa. Porque como é que é a frase, Pascoal? Se ganha Campeonato Brasileiro nas 8 primeiras rodadas? Nas 10 primeiras rodadas, você desenha o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Se você estiver ali brigando entre os 4 primeiros, 5 primeiros colocados, a tendência é que você fique nessa situação. Porque é essa largada. Essa largada é importante. Eu sempre digo o seguinte, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele sempre é mais volumoso de gols, de partidas, porque o segundo turno é na machadada. Aí é na pegada. Que ele começou contabilidade. Não, aqui é só contabilidade. Aqui não é achismo, não. Tá pensando o quê? É contabilidade. Aqui é estatística. Contabilidade. Não, eu tô anotando uma coisa que vai te agradar, Pascoal, que pode te ajudar. Eu tô vendo como terminou o campeonato, que é o que você falou. O campeonato terminou com o Palmeiras ali. O Palmeiras estava lá, né? Entre os 5. Era o segundo. O Grêmio foi o segundo. Isso. O Grêmio estava lá. Atlético Mineiro foi o terceiro. O Atlético estava lá. Flamengo. Estava lá. E o Botafogo. Estava lá. Esses 5 aí permaneceram nessa situação. Mudou a posição, evidentemente. O Palmeiras foi campeão, etc. Grêmio segundo e tal, mas os 5. Mas vocês acham que a possibilidade disso acontecer esse ano não necessariamente. Grande? Eu acho que do lado de cá está faltando gente. Eu não acho, não sei até onde o Bahia se segura. Muitas condições, ali. Com todos os problemas vividos, com os jogadores também nas seleções. Acho que há uma perda muito grande. O Grêmio, que estava numa situação muito boa no ano passado, esse ano já não está numa situação... Grêmio e Inter tem jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Mas a gente tem que ponderar a respeito dessa situação de Grêmio e de Internacional. Mas eu acho que é uma briga que vai ficar... Porque geralmente é assim. Das 10 primeiras, aquela largada cria um impacto. E depois são 8 rodadas até o final, são 18 rodadas, 19 rodadas em cada turno, não é? 19 rodadas. E aí, não falei nada, fiquei quieta. E aí depois, no segundo turno, os jogos são muito mais acirrados, aí vira muito empate, há uma transformação grande no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que quem largou bem, a tendência é se manter bem. Se vai ser campeão ou não, o Botafogo está mantendo uma linha muito interessante, né? Está se mantendo ali na primeira colocação, só que a diferença começa a ser um pouco mais diluída entre os demais concorrentes. É que eu acho, Mauro, que tem muita gente perto e crescendo de produção. Assim, o Galo, a gente falar isso hoje parece estranho, né? Mas o Galo é um time que vai crescer. Estava invicto até agora. O São Paulo vai crescer de produção. O Atlético perdia... Curiosamente, o ano passado... O que eu acho curioso é o seguinte... Curiosamente, os 5 que estavam... Era a 9ª rodada, era que nem agora. Nona. A gente pegou 9 com 9. Com o número de jogos iguais. Agora, desse ano, tem essa coisa de Grêmio e tal. Se vencer os 2 jogos a menos, ele estaria ali na vice-liderança. Exatamente, e tal. Mas, assim, é até curioso que os 5... Desculpa, com 17. Estaria mas os 5 que estavam ocupando as 5 primeiras posições terminaram o campeonato nas 5 primeiras. Uma ordem invertida, evidente. O Botafogo chegou a abrir mais vantagem até do que o Palmeiras aí, mas depois, enfim, todo mundo sabe que o Palmeiras foi campeão.
o Grêmio foi segundo, etc. Mas é curioso, esses 5 se mantiveram. Sim. Se mantiveram. Mudaram de posição, mas ficaram. Acho que isso não vai acontecer com esses 5 do lado de cá. Sabe? Vejo Botafogo, sim, podendo ficar ali, Flamengo e Palmeiras. Mas Bahia e Atlético vão ter muita concorrência. Aí entra o que você está falando. O Inter se ganha 2 jogos, ou ainda é o São Paulo. Não sei se o Fluminense vai conseguir uma reação espetacular ainda, acho meio difícil. Mas dos 5, a gente pode guardar esse quadro aí, daqueles 5, para ver se 3, pelo menos, não voltar entre os 5 no final. Sim. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Eu acho que estarão, sim. Esses vão brigar pelo título. Ozinho, eu fico pensando quem é. Então, é que o Atlético não, eu estou falando dos 5, é que ele não está ali. Falando. Senão a gente vai pôr o Inter, não sei quem. Estou falando São Paulo. Também que abrindo para Bahia e Furacão brigarem não com os outros. Estarem necessariamente brigar entre com os 5. Mas os 3 eu acho que estarão entre os 5, sim. Esses 3 vão brigar pelo título. O Botafogo está muito bem, o Palmeiras, como sempre, regularidade, o Flamengo pelo elenco. Acho que esses 3 brigam e aí entram outros 2 ou 3 para brigar, porque não são 14. A gente começa o campeonato e fala que o campeonato brasileiro é difícil, tem 20 pelo título, não é. Também não é tudo isso, não são os 20. Mas esses 3 com certeza, e aí ganhando a concorrência quando igualar o número de jogos do Inter, se ele conseguir chegar ali, São Paulo, é o que você falou, times que podem entrar na briga ali. Então, são Bahia e Atlético Paranaense ali, vão ter que lutar para permanecer ali, porque terão muitos concorrentes. Quem são, Zinho, para você esses concorrentes, assim? Porque se a gente pega a tabela agora, ela é uma tabela traiçoeira. Se você olha a colocação do Fluminense, você, você chegou hoje no futebol, você olha a colocação do Fluminense, você descarta o Fluminense de qualquer briga na parte de cima. Eu não descarto, porque eu acho que o meio do ano vai modificar muita coisa também no futebol brasileiro, além dessa Copa América com desfalques importantes. Eu não coloco o Fluminense para essa disputa de título, não. Eu ainda 5 primeiros, acredito que com mudanças... Não, então, para título, mas para brigar, para ficar ali no G6, eu acho que o Fluminense tem condições de se recuperar. Precisa melhorar muito, né? Mudar muita coisa ali. Tem gordura para isso, tem jogadores para isso, tem treinador para isso. Eu ainda acredito no trabalho do Diniz, com certeza. Muito pressionado, muito cobrado, mas acho que para título não, mas para ficar entre os 6 e aí pensar na Libertadores, sim. E aí concentrar forças, né, na Libertadores, né, que o Fluminense está também. Agora sim, eu acho que assim, esse campeonato desse ano está muito pelas competições que tem paralelas ao Campeonato Brasileiro. Necessariamente ser líder. Coloca a agenda do Flamengo aí pra gente, por favor. Não entendi. Mas às vezes vencer alguns jogos, do que a senhora pergunta. ficar entre os 3 primeiros. Se o Flamengo tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro... Passando bem por essa fase de desfalques. Porque olha aí os jogos. Posso responder com uma letra só? Não, peraí, Pascoal, olha a tabela aí enquanto tá todo mundo fora. Estou falando do Flamengo, o tamanho do elenco do Flamengo, a qualidade que tem no Flamengo. Tem certeza disso? Puxa vida, claro que eu tenho certeza. De tanto que tem o Flamengo. Nós vamos falar do Flamengo agora? Então, o Flamengo se empolgou. É tão diferente você falar do Flamengo, porque você vê as coisas, o time do Flamengo é diferente dos outros, gente. Mas peraí, o Flamengo tem desfalques de muitos de uma bacia de jogadores. desfalques. Olha para aqueles 6 jogos e diz quais deles que o Flamengo não é o favorito. Você vai ganhar, não sei. Mas olha lá pro jogo. Até o Fla-Flu. Você me ajudou, cara. Até o Fla-Flu, Boa, Mal. na condição que tá o Fluminense hoje. Você entendeu? Não é favorito? Aonde? Ali? Quem é? Não é favorito contra o Bahia porque é jogo em casa, né? Se fosse fora, eu não sei se era favorito ou não. Fla-Flu. A fase do Não Fluminense sei, com os desfalques que tem, não é é ruim, esse favorito, mas Fala, Zinho. Não, você falou aí que o Flamengo, por jogar em casa, é o favorito. Contra o Bahia? Mas qual o time do Flamengo que vai entrar contra o Bahia? O Bahia tá completinho. Sim. Tá completinho. O Flamengo, o Léo Ortiz se recuperou? Não Como há é que tá informações o se ele está se Bruno Henrique recuperando. da O indisposição? Cebolinha e o Alan voltaram a treinar com o grupo, que já é uma boa notícia, mas... Sabe? É uma ótima notícia, ótima notícia. O que eu quero saber, assim, aquele time que eu vi contra o Atlético Paranaense, que foi muito bem, me surpreendeu pelo tanto de desfalque que tinha, para mim, volto a repetir, foi até melhor que o Atlético Paranaense, por todas as condições. Jogar contra o Bahia, que está encaixadinho com o Rogério, que é briga até buscar a liderança do campeonato, porque os dois estão ali próximo do Botafogo. Então, assim, não é um favoritismo assim não, gente. Se jogar
Se não voltar ninguém e ainda perder o Léo Ortiz, eu não sei nem qual time vai ser escalado. Vai ter que ter mais Deixa eu te ajudar nessa escalação. Quer dizer, eu não. Sabe quem está assistindo a gente, Mauro? Nossa amiga Letícia Marques. Ah, que maravilha. É setorista do Globoesporte.com, cobre o Flamengo diretamente, diariamente. Ela está assistindo a gente, ela mandou aqui. O Léo Ortiz está recuperado. Aí sim. Ótimo. Só boa notícia. Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Foi muito bem contra o Atlético Paranaense. E por aí não volta minha também? Surpresa, porque eu jogaria com um garoto, o Igor Jesus, mas esse se machucou, então foi ele e ele foi muito bem. É uma ótima notícia, mas é um jogo bem parelho. Não, todos os jogos, mas o Bahia está se apresentando. O que a Dani está levantando é que o Flamengo vai ter muita dificuldade de passar por essa fase. Eu acho que não é muita. O Bahia não é favorito contra o Flamengo. O Flamengo não é favorito, ok, mas o Bahia também não é. Juventude e Flamengo. O Juventude é o favorito? Não, aí não. Então, o que eu quero dizer é que desses 6 jogos, o Flamengo tem condição de fazer muitos desses 18, fazer muitos, que vai fazer com que ele continue no bolo, que é o que você quer Os próximos dizer. jogos do Flamengo. Mas se ele está com todos os jogadores, era muito melhor, né? Não, mas a pergunta não é... isso é óbvio, né? Mas não estamos falando isso. A pergunta é outra, né, Zi? É com este time. Troca Rascaeta e Dela Cruz por um fogão usado. O que nós estamos falando é óbvio. Não, pode vencer? Pode vencer? Pode vencer. Com este time. Troca Rascaeta e Dela Cruz por um fogão usado. O que nós estamos falando é óbvio. Não, pode vencer? Pode vencer? Pode vencer. Mas que vai ter dificuldade, vai ter. Lógico que esse time aí não é melhor. Esse time aí não é melhor do que o Flamengo completo. Qual é a conta? Quantos pontos o Flamengo faz nesses 6 jogos aí? Aí é muita bola de cristal. Quantos pontos os outros farão? Mas quantos pontos os outros farão? Quantos pontos os outros farão? Eu acho que assim, desses 18 pontos, ele faz o suficiente, porque os outros também não vão fazer 18. Não tem nenhum bicho-papão. Palmeiras vai fazer 18? Para perguntar não quantos sei, pontos tem que olhar faz a tabela do Palmeiras. 18? Esse aí? 16. Que é isso, Pascoal? É muito. Empata 2. Então. Então é campeão. Ganha 4, empata 2 com 10 desfalques, é isso? Você perguntou pra mim, tô respondendo. Eu não falei que ele tinha resposta. Entrega a taça pro Flamengo, gente. Vocês perguntam, porque pra mim é o seguinte, vai ter dificuldade. Mas os outros vai ter também. dificuldade, porque perdeu não é que perdeu um jogador ou outro, perdeu uma bacia de jogadores. E aí a gente vê realmente as dificuldades. Há uma equiparação, aí eu concordo com o Zinho, há uma equiparação nesse momento, mas acho que a qualidade do Flamengo é superior aos outros, mesmo com tantos outros desfalques que a gente está vendo. Todo mundo vai ter dificuldade. Olha o Palmeiras lá, olha lá. Já mudou. Quantos pontos vai fazer o Palmeiras ali? Tem 18 pontos ali. Quantos 3, vai fazer? 6. Não, é tudo 7. Você está somando quantos 10, pontos vai fazer? É isso? Olha. Nossa. 11. 13. 14. 14, obrigado. Eu errei a última conta. Que estão somando quantos são possíveis de fazer, é isso? A conta da Dani é que são 14. 14 pontos. 14 pontos. 4 jogos em casa. Com o Bahia, com o Corinthians, com o Juventude e com o Bragantino. É favorito para ganhar. Vai ganhar? Não sei. O Bragantino chega aí e ganha. O Corinthians é um clássico. Fora de casa contra o Fortaleza é favorito? Faz 10 ali. Lá, o empate. Faz 10 ali. O Grêmio a gente não sabe onde é que vai ser. Vai ser em Curitiba, onde vai ser. O Grêmio não sabe se vai ter no Couto Pereira ou não, né? Faz... Mas eu acho que são, desses aí, o Palmeiras faz 16 também. Botou mais que eu ainda? Não, então peraí, que o Pascoal eu vou mandar entregar a taça pro Flamengo, mas não vai dar mais. Se o Palmeiras vai fazer o mesmo número de pontos, a gente vai ter que esperar. Daqui 6 rodadas, os 3 vão estar ali entre os 5. É isso aí. Os 2 vão estar, o outro vão estar. O Botafogo vai estar, o Palmeiras vai estar e o Flamengo vai estar entre os 5. Tem o Botafogo também? E a briga vai continuar. continuar. Também. Na volta vai, pois é, põe aí o Botafogo. Olha lá. Botafogo, Atlético Paranaense, vai, façam suas contas. Esse aí só 3 em casa e 3 fora, diferente do Palmeiras. O Palmeiras é 4 em casa. O Botafogo faz 17. Nossa Senhora. Então ele tá só enrolando a gente. Não, você me pergunta, eu respondo, eu tô enrolando. Se eu não respondo, eu fico aqui. Porque ele falou que ele ia ter a resposta, Tetra. Eu acreditei que ele tinha a resposta. A resposta eu dei. Flamengo e Palmeiras fazem 16 e o Botafogo faz 17. Tá bom.
Vou deixar essa conversa para depois, acho que não faz tudo isso, não, mas... pensativo, tá ali pensando o que, Tá que vai fazendo acontecer. Não, eu discordo totalmente. Acho que nenhum dos três fazem essa pontuação Eu toda. também não. Eu também não. Muito ponto, é muito Vocês ponto. discordaram na hora da Mas gente vão ir estar embora, lá então... juntos, porque eles vão fazer mais ou menos a Estarão mesma embolados coisa. novamente. É 12 um, 13 outro, 13 outro, 14, não 17, 18. Conclusão, obrigado pela sua companhia. É isso que a gente tem pra te dizer. Faz de 12 a 14. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, Zinho e o Pascoal falando aí sobre a partida do Flamengo contra o Bahia, que acontece nessa quinta-feira. O Flamengo precisa da vitória para continuar na briga ali pelas primeiras vagas, né, do Campeonato Brasileiro, liderança. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então é isso daí, a gente vai ficar de olho, vamos ficar de olho no treino do Flamengo, qual vai ser o time que o Tite vai preparar para essa partida, tá bom? Tamo junto, obrigado por você estar aqui, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.